Abra a sua Bíblia rapidinho, Josué capítulo 1, o versículo de número 8. Livro Novo Testamento, é o sexto livro da Bíblia, depois de Deuteronômio. Você encontra Josué. Nesse texto nós vamos ler o versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8. Posso ler? Acompanhe comigo, por favor. Quem não achou, acompanhe. Diz assim o texto: não afaste de tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de obedecer a tudo que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Eu fiz uma pesquisa no capítulo todo de Josué e eu percebi que quem falou essas palavras foi o próprio Deus. Deus falando diretamente com Josué. E Josué, que é quem está recebendo o texto e escrevendo o texto, ele tinha acabado de receber a notícia que Moisés morreu. Então foi quando Moisés morreu que ele recebeu uma mensagem direta de Deus dizendo: como eu fui com Moisés, assim serei contigo, e você, Josué, fará esse povo todo herdar a terra que eu prometi a vossos antepassados, a vossos pais. Agora, para você ser bem sucedido e para você conseguir cumprir essa missão que eu vou lhe dar, tem um segredo. E qual é o segredo? Medita nesta palavra de dia e de noite, e não se aparte desta palavra, para que você seja bem sucedido, ou seja, tenha sucesso. E Deus não falou isso apenas uma vez, e a Bíblia não trata disso apenas aqui. Tem um outro texto que fala sobre isso: meditar na palavra de dia e de noite. Salmo, versículo, capítulo 1, o primeiro salmo. Acompanhe comigo o primeiro salmo e você vai perceber a importância de meditar na palavra de Deus. Salmo 1. Olha o que diz o Salmo 1, a gente vai ler do início, e diz assim: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Este será como uma árvore plantada junto às correntes de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que este fizer prosperará. Você encontrou alguma semelhança, alguma relação com o texto de Josué que acabamos de ler? Sim ou não? Nós percebemos aqui a importância de meditar de dia e de noite. E a outra coisa que a gente relaciona com o texto de Josué é exatamente o resultado de quem é fiel às Escrituras. Essa pessoa prosperará, será bem sucedido, essa pessoa tem sucesso na vida. Então, o que é que a gente entende e como isso se aplica à nossa vida? Se nós colocarmos em primeiro lugar na nossa vida a palavra de Deus, e nesta palavra, nos seus ensinamentos, nós ocuparmos a nossa mente. Eu fui em busca
do significado de meditar, e a expressão que eu encontrei faz mais sentido meditar como ocupar o pensamento o dia todo daquilo que a Bíblia ensina. Não é só você fazer uma leitura e fechar o livro, é você fazer a leitura e a sua mente ficar refletindo sobre aquilo que você leu, de tal forma que a sua mente não vai se ocupar com mais nenhuma coisa, apenas aquilo. Um exemplo disso é a preocupação. Quando você está preocupado com alguém, quando você está preocupado com alguma coisa, não sai da cabeça, não é? Tem gente que vai fazer prova amanhã, aí fica, amanhã, meu Deus, é uma prova. Tem gente que tem muita coisa para fazer no outro dia, já fica pensando, a mente é ocupada. Meditar é parecido com isso, ocupar a mente daquilo que você leu e entendeu nas Escrituras. Meditar é ocupar a mente. E aqui nós percebemos que aquele que medita na palavra e tem prazer em colocá-la em prática, tudo que for fazer na vida vai prosperar. Por quê? Porque não vai fazer nada que não seja contra a palavra. Então o sucesso, a prosperidade e a felicidade está guardada para aquele que lê, medita e põe em prática a palavra de Deus. Quem entendeu, diga amém. 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 Agora vamos para o método que eu usei. Qual foi o método que eu usei aqui nesse texto? Me explique. Você acha que eu usei aqui o método QQOPC, que eu ensinei, estava comentando agora há pouco? Você acha que eu usei aqui as 5 perguntinhas para poder falar para vocês onde isso aconteceu, quando isso aconteceu, quem estava falando no texto? Será que eu usei sim ou não? Eu não usei o termo quem e respondendo, como e respondendo. Eu fui logo direto. Mas na hora que eu estava preparando essa reflexão, é lógico que eu usei o método e eu fiz a pergunta a mim mesmo: quem está falando com Josué aqui? Quem foi que escreveu? Será que ele está falando isso com Josué ou é com Moisés? Ou foi só Josué quem escreveu? Então eu fui em busca do primeiro quem, a primeira pergunta, e eu percebi que em quem eu encontrei 3 coisas: quem fala, para quem fala e quem escreveu. Quem é que fala no texto? Deus. Quem escreveu o texto? Josué. E quem estava ouvindo e recebendo a mensagem de Deus? Josué. Então apenas com uma pergunta eu descobri 3 coisas. Agora, quando é o outro que? Quando isso aconteceu? Voltei alguns textos, voltei algumas páginas e eu descobri que Deus só falou com Moisés, só falou com Josué porque Moisés tinha morrido e precisava de um sucessor para dar continuidade à missão vitoriosa do povo. Então eu descobri que isso aconteceu exatamente depois que Moisés morreu. Eu já tenho agora a resposta do quando. Onde isso aconteceu? Isso aconteceu exatamente depois da travessia do Mar Vermelho. Quando eles se acamparam, Moisés foi morto e o corpo dele escondido, ninguém sabe, ninguém descobriu onde ficou o corpo de Moisés. E agora Deus fala com Josué dizendo: o povo está na tua mão. Aí como isso sucedeu? Deus chama Moisés, Deus chama Josué, e Josué ouve diretamente de Deus a sua voz em um lugar reservado em pleno deserto. Onde aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu, agora QQOPC. Por que aconteceu? Que o P é a pergunta, por quê? Deus, ele tinha prometido uma terra que ainda não estava livre dos inimigos. Ele só mostrou: a terra é essa. Então agora precisava de alguém guerreiro, valente, para poder tirar os inimigos da terra que foi prometida ao povo de Israel.
Então por que Deus falou com Josué? Porque Deus tinha escolhido Josué e precisava encorajá-lo para poder levá-lo à frente do povo, e grande seria a batalha, precisava dele estar, como diz no versículo 9: seja forte e corajoso, porque é você que vai fazer esse povo herdar essa terra. Então eu já sei quem, quando, onde, porquê e como tudo aconteceu. Apenas com 5 perguntinhas eu consigo entender basicamente toda a história de como Deus falou com Josué e por que falou com Josué. Agora, será que eu fiz o método OICA? Observei, interpretei, correlacionei e apliquei. Será que eu fiz? Na observação eu já consigo informações suficientes quando eu faço as 5 perguntinhas do QQOPC. O que é que eu observo no texto? Eu observo conselhos, eu observo Deus falando com o homem, eu observo Deus exigindo de um homem uma postura. Então essas observações aí que eu identifico no texto, eu consigo fazer isso apenas com o QQOPC. Se eu já fiz o QQOPC no OICA, a parte da observação já está garantida. Eu já vou para o outro lado agora. Qual é o outro lado? O I. I é o que? Interpretar. Eu já consigo entender o que Deus quer de Josué nesse versículo 8 que nós lemos. O que é que Deus quer de Josué? Obediência. O que é que Deus quer de Josué? Meditação na palavra. O que é que Deus quer de Josué? Prioridade ao que está escrito na lei de Deus. Será que essa minha interpretação está certa? Será que o que realmente Deus está dizendo nesse versículo é isso? Porque acredito que eu vou lhe dizer. Acredite. Muitas vezes a gente faz uma leitura tão rápida e tão irresponsável que a interpretação é errada, e o perigo de ensinar errado às pessoas é muito grande, porque faltou um estudo aprofundado, organizado sobre o assunto, faltou método. Daí eu tive que procurar em outro texto a mesma verdade que eu encontrei em Josué, para poder confirmar se o que eu estava pensando é verdade. Eu correlacionei com outro texto, eu fiz isso, a minha interpretação eu comparei com outro texto, sim ou não? Qual foi o outro texto? Salmo 1. Então olha, eu li Josué, eu fiz observações, interpretações e fiquei imaginando, será que tem outro lugar na Bíblia que me garante que eu estou certo, que essa interpretação está certa? Aí eu fui para onde? Salmo 1. E exatamente o que diz no Salmo 1, as palavras são um pouco diferentes, mas o ensinamento é: medita na lei do Senhor para ser bem sucedido, obedece o que está escrito para poder prosperar. Então o que eu aprendi com Josué, eu aprendi com Davi nos Salmos, e agora eu faço uma aplicação. Eu fiz a aplicação? Fiz a aplicação. E o que é a aplicação? É a lição que eu aprendi eu trazer para a prática da vida, aplicar na minha vida. Então eu aprendo com essa leitura, com essas leituras, de que quem medita na lei do Senhor, quem obedece à lei do Senhor, prospera, é bem sucedido. Quem está entendendo, diga amém. É difícil? Não é difícil, é só aprender a regrinha, medir passo a passo, aprofundar. Lembrando que tem texto fácil e texto difícil. Tem texto que já tem resposta toda lá dentro, e tem texto que não tem. Vamos pegar a experiência de outro texto? Um texto de... Deixa eu ver aqui. Eu acho que um texto de Atos capítulo 8 cai muito bem. Atos capítulo 8.